Boa tarde a todos. Eu sou a Lurdinha, da Associação Espírita Lauro Machado, e vamos então para mais um trabalho na Seara do Mestre Jesus, plantão de oração. E eu convido a todos, para aqueles que quiserem colocar um copinho de água para ser fluidificada, que fique à vontade, pois a gente já vai dar início ao nosso trabalho de hoje. Vou pedindo também a todos que elevem o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, a toda a espiritualidade amiga e benfeitora, ao nosso mentor individual, ao mentor da nossa casa, Lauro Machado, ao mentor do nosso trabalho, plantão de oração, para que nos autorize e nos auxilie, para que a gente possa dar início a mais um trabalho na Seara do Mestre Jesus. Então, a gente sempre começa com uma mensagem de preparação do ambiente, que a gente está estudando pelo livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, e a gente está fazendo de forma sequenciada, e hoje nós estamos na lição 163, que tem como título Aprendamos com Jesus. Então vamos ver o que essa lição quer nos ensinar. Então diz assim: aprendamos com Jesus, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Paulo, ele escreveu isso aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 13, e continua assim: é impossível qualquer ação de conjunto sem a base na tolerância. Aprendamos com o Cristo. O homem identifica no próprio corpo a lei da cooperação, sem a qual não permaneceria na terra. Se o estômago não suportasse a extravagância da boca, se as mãos não obedecessem aos impulsos da mente, se os pés não tolerassem o peso da máquina orgânica, a harmonia física resultaria de todo impraticável. A queixa desfigura a dignidade do trabalho, retardando-lhe a execução. Indispensável cultivar a renúncia aos pequenos desejos que nos são peculiares, a fim de conquistarmos a capacidade de sacrifício que nos estruturará a sublimação em mais altos níveis. Para que o trabalho nos eleve, precisamos elevá-lo. Para que a tarefa nos ajude, é imprescindível nos disponhamos a ajudá-la. Recordemos que o supremo orientador das equipes de serviço cristão é sempre Jesus. Dentro delas, a nossa oportunidade de algo fazer constitui só por si valioso prêmio. Esqueçamos-nos, assim, de todo o mal, para construirmos todo o bem ao nosso alcance. E para que possamos agir nessas normas, é imperioso suportar-nos como os irmãos, aprendendo com o Senhor, que nos tem tolerado infinitamente. Olha que interessante. Então, vamos tentar entender o que está dizendo aqui. Então, ele diz que a gente precisa aprender com o nosso mestre, que deixou muitos exemplos aí, maravilhosos para que a gente possa seguir. Por isso que ele é o nosso modelo guia. E ele fala que é impossível qualquer ação em conjunto se a gente não tiver a tolerância, se a gente não saber praticar e não tiver como base a tolerância, né? Porque a gente precisa aprender com Cristo, que Cristo era paciente, tolerante, benigno, amoroso, não é? Todo-poderoso, tudo de bom. Ele era tudo de bom. Então a gente tem que aprender com Cristo. E ele fala que a gente para a gente entender melhor, a gente pode observar e identificar que o nosso próprio corpo, ele já nos ali dá a lei da cooperação. Porque senão, se os nossos órgãos, né, do nosso corpo físico não tivesse
essa cooperação, essa tolerância de um, né, tolerar o outro, seria impossível a gente estar vivendo na Terra, né? E ele dá exemplo aqui, ele fala, se o estômago não suportasse a extravagância da boca, que a gente sabe que, né, nós somos muito imperfeitos e a gente, nossa, tem hora que a gente faz cada coisa contra nós mesmos, né? Então ele fala aqui que o nosso próprio corpo ele nos dá essa lição da lei de cooperação, que um tem que auxiliar o outro, um tem que tolerar o outro, né? E ele dá o exemplo do estômago, ele dá o exemplo das mãos, não é? Ele dá o exemplo dos pés. Então, é para que a gente possa entender, né, que quando há uma queixa, então o que acontece? Se desfigura toda a dignidade do trabalho e retarda a execução daquele objetivo. Por isso que ele fala aqui que em qualquer ação em conjunto, né, a base tem que ser a tolerância, né? A gente tem que entender, tem que compreender, tem que ser mais tolerável um com os outros, né? Porque senão a gente não consegue trabalhar e seguir o objetivo, atingir o objetivo, né? Por isso que algumas vezes é indispensável que a gente cultive a renúncia aos pequenos desejos peculiares, a fim de que a gente possa conquistar com capacidade, né? Com capacidade, com sacrifício também, com, como que fala, esforço, aquele objetivo, para que a gente possa estruturar essa sublimação em níveis mais altos, para que a gente possa chegar mais lá no topo, não é? E para que o trabalho nos eleve, a gente também precisa elevar esse trabalho, para que ele possa ter valor, para que ele possa fazer efeito e nos elevar, tanto moralmente, como espiritualmente, como intelectualmente. A gente precisa elevar, não é? Então, para que a tarefa nos ajude, a gente também é imprescindível que a gente ajude, não é? A fazer essa tarefa direito. Então, ele também explica que a gente precisa entender isso, né? E entender que o serviço em equipe, né, ele é um serviço cristão também. E é sempre de Jesus, porque Jesus não disse que onde duas, né, ou mais pessoas se reunirem em nome dele, que lá ele estará presente. E a gente não tem como orientação do nosso mestre, tudo que você for fazer, você agradecer antes, durante e no final. Antes, para que você possa ser amparado, iluminado pelos bons espíritos. Durante, para que aquilo que você estiver fazendo, ele, né, dê certo, que ele auxilie não só você, como a todos. E no término, para que você possa, né, agradecer que você conseguiu chegar, agradecer a ajuda que a gente teve do plano espiritual. Não é? Então é isso que ele está falando aqui. Então a gente precisa entender isso, né? Que o supremo orientador das equipes, né, do serviço cristão, que é o nosso mestre Jesus, então ele está sempre nos auxiliando. E ele está, né? E dentro desse auxílio tem essa oportunidade que a gente tem de fazer algo, né? Alguma coisa na seara do mestre Jesus, porque só esse fato da gente fazer algo já é por si só um valioso prêmio, que não precisamos de recompensa, né? Só o fato de você estar trabalhando ali na seara do Mestre Jesus, auxiliando, isso já é o maior prêmio. E ele faz tanto bem, não só para você, para os outros, né? Você está fazendo bem para o outro e é você quem recebe, né? Então, ele pede para que a gente entenda isso, né? Que a gente aprenda com Jesus a ser tolerante, a ser paciente, a respeitar, né? Porque a gente não pode esquecer que o mal, né? Que todo esse mal, né? A gente tem que entender que a gente precisa erradicar, porque o mal é a ausência do bem, então a gente tem que deixar ele para lá e construir o bem, todo o bem que tiver ao nosso alcance, né? E para que a gente possa agir nessas normas,
é imperioso, é imprescindível que você suporte os irmãos, né? Aprenda com o Senhor a ser tolerante, né? Porque Ele sempre foi tolerante conosco. Jesus, Deus, nosso Pai, sempre foi tolerante conosco infinitamente. Ele nos dá tantas chances, não é? Então, a lição, ele nos diz isso, que a gente precisa, sim, ser tolerante uns com os outros e ter o nosso Mestre Jesus como guia e modelo, porque ele nos deu o exemplo maior de amor, de tolerância, de paciência, né? De dignidade, de tudo ele deu exemplo. E a gente, na nossa própria constituição física, a gente tem a lei da cooperação. Se a gente reparar os nossos órgãos, eles trabalham numa engrenagem, né, em forma de cooperação e tudo ali exatamente para que flua tudo. E como ele nos diz aqui na lição, não é? Se o estômago não suportasse a extravagância da boca, se o estômago não suportasse a extravagância da boca, ele não conseguiria, não é? Não conseguiria fazer com que a gente conseguisse ficar em pé. A mesma coisa se a mão não obedecesse, né, aos impulsos da mente, não é? Se nossos pés não suportassem o nosso peso, a gente não estava vivo. Então é isso que a gente tem que entender, é isso que a lição nos deixa, que a gente precisa aprender com Jesus. Ele é o nosso modelo e guia. Foi isso que eu entendi, então, dessa lição. Então vamos agora para a prece inicial, que é a nossa prece de Cáritas, no Espírito de Verdade, que diz assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai à luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nesta mesma sintonia, vamos então à fluidificação das águas. Vamos pedindo então que a equipe de fluidificação das águas, juntamente com o auxílio de Dr. Bezerra de Menezes, que possa fluidificar essas águas, colocando o lenitivo necessário a cada um de nós para os males do físico e do espírito, e que esse mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas de água, das residências, das escolas, das creches, dos abrigos, dos orfanatos, dos asilos, dos hospitais, das instituições, para que cada um possa ter a oportunidade de se melhorar. E também para as cadeias, para que todo possa ter essa oportunidade de se melhorar. Que assim seja, graças a Deus. E assim, então, a gente vai pedindo as vibrações para as emergências do plantão de oração que se encontra na nossa casa, Associação Espírita Lauro Machado. Nós vamos pedindo também para o caderninho azul dos pedidos de prece e tratamento para os encarnados.
E eu peço em especial para Alain Roberto Batista de Oliveira, Bianca Ferreira de Carvalho, Deise Carla França da Rocha, Diego Henrique do Nascimento, Edi Batista, Edith da Penha Batista, Edna Batista, Guilherme Bertoncini, Gláucia, José Jorge Lourenço, José Roberto Moreno de Paula, Leandro Neves de Barros Souza, Lisandra de Lourdes Batista de Oliveira, Maria Aparecida de Oliveira Emerenciano, Maria Lúcia do Nascimento, Márcia Luiz Campo, Márcia Magali Peregrina, Mariusca Oliveira de Magalhães Belli, Mônica, Neide Aparecida Batista, Rita de Cássia Batista, Sandra Aparecida Batista de Freitas, Simone Porto, Wilson Luiz de Oliveira, Volney Barbosa de Paula, José Roberto de Oliveira. Que assim seja, que eles possam, entender, e com fé e com amor auxiliar no seu próprio tratamento. Que assim seja, Senhor. Vamos pedindo também para o caderno dos desencarnados, vamos pedindo para a higienização no lar de todos os tratamentos da nossa casa, vamos pedindo também para o caderno dos dependentes químicos e os pedidos que a gente recebe pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, site. Vamos pedindo para que a nossa Mãe Maria, que ela possa envolver a todos com seu manto sagrado, para que fiquem firmes na fé, no amor e consiga auxiliar no seu próprio tratamento. E também vamos pedindo também para todas as sintonias dos nossos assistidos, dos nossos trabalhadores e alunos que estão fazendo agora conosco, que eles também sejam envolvidos com o manto de Maria, para que fiquem firmes na fé, no amor, na tolerância, para que a gente possa evoluir com qualidade. E assim, então, a gente agradece a toda a espiritualidade amiga e benfeitora, os medicamentos espirituais e físicos que agora estamos recebendo, onde quer que estejamos, seja na rua, seja no lar, seja no trabalho, estamos recebendo esse lenitivo com muita luz, com muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, então, a gente chega ao final do nosso plantão de oração e eu peço a vocês que estão comigo aqui nessa live para que a gente possa encerrar vibrando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixaste cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, então, a gente encerra mais um trabalho na Seara do Mestre Jesus, o plantão de oração. Então, eu já deixo o convite para que na próxima semana, para que a gente possa estar novamente todos juntos para fazer novamente o plantão de oração. Então, eu só desejo a vocês um bom final de semana. Vamos aproveitar essa energia desse clima de Natal para que a gente possa nos tornar uma pessoa melhor, auxiliando, tolerando os nossos irmãos, auxiliando os nossos irmãos para que a gente possa nos tornar uma pessoa melhor. E ter o nosso Mestre Jesus como modelo e guia. Então, mais uma vez, muito obrigado e espero vocês novamente na próxima quinta-feira para mais um plantão de oração. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.